Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos trabalhar alguns teoremas que nos ajudam a definir uma base para o espaço vetorial. Então, o primeiro teorema vai falar o seguinte: sejam V1, V2 até Vn vetores não nulos que geram o espaço vetorial V. Então, eu já tenho uma condição a respeito da base aqui satisfeita. O V1 até o Vn geram o espaço vetorial. Então, agora eu vou para a tese do teorema. Entre esses vetores, podemos extrair uma base de V. Quer dizer que aqui dentro desse conjunto eu tenho uma base. Então, observem que aquela segunda condição, eu só vou fazer um comentário sobre o teorema, tá? Isso não é a demonstração, mas é um comentário para que vocês compreendam e possam utilizar esse resultado aqui quando vocês forem resolver os exercícios, tá? Ó, essa aqui já é a segunda condição para ser base. Eu já tenho um conjunto que gera todo o espaço. Falta eu verificar a primeira condição, se esse conjunto é LI ou não. Então, o que falta eu verificar? Eu pego lá primeiro o meu conjunto completo e verifico. É LI esse conjunto? Se ele for, você já tem a base. Se ele não for, então, se sim, você obtém a base, eu nem vou colocar, tá? Se não, se ele for LD. Então, se ele for LD, eu vou ter aquela combinação linear, vou colocar aqui com as mesmas constantes para vocês lembrarem. Eu vou ter essa combinação linear aqui, quando é igual ao vetor nulo, vai ter que existe algum desses coeficientes que não é zero, tá? Existe pelo menos um coeficiente. Então, observem que, supondo que seja o A1, significa que eu consigo escrever V1 como combinação linear dos demais. Então, o que eu faço? Eu retiro o V1 e aí eu testo um novo conjunto. Será que o V2, vamos colocar aqui, se for o A1, se eu colocar o A1 diferente de zero, então eu tenho que o A1 ou o V1 vai ser combinação linear dos demais, eu retiro então o V1, ele está tornando o meu conjunto LD, e eu testo o novo conjunto. Esse novo conjunto aqui onde eu retirei o V1 é LI? Se sim, eu tenho a base. Se não, eu tenho que ver quem é essa constante que não está dando igual a zero, porque aquele vetor que acompanha aquela constante é combinação linear dos demais, então eu retiro ele do conjunto. E eu vou fazendo esse processo até eu obter um conjunto LI. No passo que eu tenho um conjunto LI, aquele é a base, né? Por quê? Porque desde o início, desde a hipótese, ele já era um conjunto que gerava espaço, só faltava ele ser LI, ok? Então, vocês vão usar esse teorema dessa forma lá nos exercícios. Teorema 2. Seja um espaço vetorial V gerado por um conjunto finito de vetores V1, V2 até Vn. Então, eu sei que V, essa é uma informação ali da hipótese do teorema. V é gerado por V1 até Vn, ok? Então, qualquer conjunto com mais de n vetores é necessariamente LD, tá? Então, nós vamos parar por aqui, vamos analisar até aqui só. Observem que todo espaço é construído de V1 até Vn. Eu faço combinações lineares de V1 até Vn e obtenho todos os vetores do espaço. Então, quando eu pego um Vn mais um, quer dizer, um outro vetor aqui, ele é combinação linear do V1 até o Vn. Por que eu sei que ele é combinação linear? Porque todo o espaço é gerado por esse aqui. Então, se eu pego um vetor que não está aqui nesse conjunto, ele é uma combinação linear do V1 até Vn, certo? Então, qualquer conjunto com mais de n vetores, se eu pegar um conjunto com n mais 1 vetores, eu vou ter que algum vetor é combinação linear dos demais, tem um sobrando. Por quê? Porque eu sei que n vetores é o suficiente para me gerar o espaço, ok? Então, basicamente, a ideia seria essa. É claro que a demonstração eu tenho que elaborar um pouquinho mais, mas a ideia seria essa, tá? Se você já sabe, já tem um conjunto que você sabe que gera V,
Então, se você tomar um conjunto, um outro conjunto, só que com mais de n vetores, então você sabe que aquele conjunto vai ser LD. E aí, ele vem com outra informação aqui. Qualquer conjunto LI vai ter no máximo n vetores. Então, eu posso até dar um exemplo aqui para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, lá no R3, por exemplo, a gente sabe que esses 3 vetores geram o R3. Certo? Então, observe que já ficou claro aqui pela primeira passagem, se eu tiver um conjunto com 4 vetores, né, ó, isso aqui gera todo o R3. Se eu tiver um conjunto com 4 vetores, ele vai ser LD, com certeza, porque eu não tenho necessidade de ter mais de 3 vetores para gerar o R3, 3 vetores é o suficiente. Agora, a segunda parte que é o que eu quero mostrar. Qualquer conjunto LI dentro do R3 vai ter no máximo 3 vetores. Eu posso ter um conjunto com um vetor, e ele ser LI, né? Se for um vetor diferente do vetor nulo, aquele conjunto é LI. Com 2 vetores, e aí eu verifico, né? Se não tem dependência ali entre eles, e eu posso falar que o conjunto é LI. E com 3 vetores, vai ter no máximo 3 vetores, mas é claro que eu tenho que verificar se eles são independentes entre si. Tá, por que não 4? Se eu tiver um conjunto com 4 vetores, como eu sei que eu preciso de apenas 3 para gerar todo o espaço, um daqueles vetores é combinação linear dos outros 3, pelo menos um. Então, todo conjunto LI no R3, por exemplo, vai ter no máximo 3 vetores, tá? Então, essa é uma coisa que a gente pode, uma ferramenta que a gente pode usar bastante ali nos exercícios, tá? Um resultado muito importante. E aí o corolário é o seguinte: qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Então, esse corolário é sempre uma consequência do teorema, né? Então, até a demonstração é bem intuitiva desse corolário. Ele fala o seguinte: se você tomar duas bases, tá, do espaço vetorial, você consegue mostrar que o número de elementos da primeira base é igual ao número de elementos da segunda base. E como a demonstração a gente faz para bases quaisquer, né? Então a gente tem para todas. Então, ó, por que qualquer base vai ter sempre o mesmo número de elementos, né? Lembrando que é uma consequência desse teorema aqui, ó, porque qualquer conjunto LI vai ter no máximo n vetores. Então, eu sempre pego um conjunto que gera da primeira base e o LI da segunda base. E aí, o que vai acontecer? Esse LI da segunda base, deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Esse número de vetores ali da segunda base vai ter que ser menor ou igual ao número de vetores que gera na primeira base. E aí depois você troca. Você toma o contrário na segunda parte. Você pega o conjunto que gera da segunda base e aí o LI da primeira. Então, aí na segunda passada da demonstração, você vai ter isso aqui, ó. Como essas duas afirmações acontecem ao mesmo tempo, você só pode ter que o número de elementos da primeira é igual ao número de elementos da segunda. Então, por isso que é uma consequência desse teorema anterior, o corolário, tá? Bom, e aí nós temos uma definição aqui, ó. Este número de elementos da base vai ser chamado dimensão de V e denotado por dim_V. Então, dimensão é o número, acho que vou até grifar em vez de... Ó, é o número de elementos da base, tá? Isso daí é o que a gente chama de dimensão do espaço vetorial, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui para ficar bem tranquilo para vocês, ó. Por exemplo, lá no R2, a gente viu que esse conjunto aqui é uma base para o R2, certo? Observe que eu tenho um vetor, dois vetores. Então, como isso aqui é base do R2, é uma das bases, né? Então, dimensão do R2 é igual a 2.
Então, esse dimensão do R2 igual a 2, esse 2 aqui da dimensão, vem do número de elementos da base, ok? Dimensão do R3 igual a 3. Então, mesma ideia, né? Eu tenho uma base do R3, essa daqui, né? Eu estou colocando as bases canônicas. Então, né? Como isso aqui é base do R3, então a dimensão do R3 é 3, tá? Não é por causa desse 3 não, tá? É por conta dos elementos. Já já vou mostrar para vocês que no polinômio esse número aqui é diferente desse, eu já já vou mostrar para vocês quando que acontece a diferença. Aqui mesmo nas matrizes 2 por 2, né? Poderia pensar que a dimensão é 2 por conta dessa característica aqui, né? E não tem nada a ver, né? A gente viu que uma base das matrizes seria essa daqui, né? Ó, com 1 em cada entrada da matriz ali, para gerar, né? Todos os elementos. Aqui, fechou. Essa aqui é uma base, né? É uma base, tá? Vou enfatizar esse 1 aqui porque eu tenho infinitas bases de um espaço vetorial, tá? Mas a gente viu, né, pelo corolário que foi apresentado antes, que elas têm sempre o mesmo número de elementos, né? Então, qualquer base aqui para o espaço vetorial das matrizes de ordem 2 vai ser sempre com 4 elementos, tá? É uma base desse espaço. Então, a dimensão do espaço é igual a 4, né? Por quê? Porque eu tenho 4 elementos aqui dentro da base, tá? E aí, a gente pode generalizar, né, as matrizes de ordem m por n. Como eu vou ter ali m por n entradas, para cada entrada da matriz eu vou precisar colocar uma constante e zerar todos os outros elementos, né? Então, por isso que aqui vai ser m vezes n, né? Porque, ó, para cada elemento aqui, ó, vou colocar 1, 2, 1, n, perdão. Deixa eu apagar esse aqui para dar mais espaço. 1n, né? Aí depois eu teria 2, 1 até n1. Aqui 2, 2, aqui 2n, n2 até o nn. Aqui, ok? Então, para cada entrada dessa, eu tenho que colocar um vetor lá na base correspondente. Então, notem que eu vou ter m vezes n matrizes com 1, né? Ou uma outra constante ali na entrada da matriz e 0 para os demais. Por isso que a dimensão é m vezes n, tá? Então, por exemplo, se eu tiver no espaço vetorial das matrizes 4 por 3, tá? Então, a dimensão vai ser 12, porque para cada entrada dessa matriz, né, como eu tenho 4 linhas e 3 colunas, e para cada elemento ali eu preciso colocar um representante na base, tá? Bom, aí eu cheguei nos polinômios aqui. Como é que fica então dos polinômios? Ó, os polinômios é o que eu falei para vocês que o número vai mudar, né? Ali nas matrizes também já mudou, né? Porque a matriz quadrada de ordem 2 vai ter 4 elementos, né? E aqui o polinômio vai ser n mais 1. Então, eu vou pegar um exemplo, ó, seja o espaço vetorial, os polinômios de grau até 2. Então, como é que é a cara do vetor nesse conjunto? A cara do vetor seria assim, ó. Vou colocar A2 aqui. A2x ao quadrado mais A1x mais A0, tá? A cara desse polinômio aqui, desse cara do espaço vetorial, seria isso daqui. Para gerar todos os vetores, ó, observe que eu sempre vou ter uma constante vezes x ao quadrado, mais uma constante vezes x, mais uma constante que eu poderia colocar vezes 1 aqui só para indicar, porque eu preciso de um elemento para representar as constantes. Então, a base canônica desse espaço vai ser
x ao quadrado, porque eu preciso de uma constante vezes x ao quadrado para pegar todos esses elementos. Uma constante vezes x, então eu vou ter um x aqui. E uma constante sozinha, então eu vou colocar o número 1. Porque aí na hora que eu faço as combinações lineares de 1, vou varrer todas as constantes, tá? Ó, se eu tiver esses 3 elementos aqui, eu consigo gerar esse vetor aqui, ó, que é um vetor qualquer do espaço vetorial dos polinômios de grau até 2, tá? Então, isso aqui é a base canônica, tá? Então, eu vou colocar, é uma base, tá? Porque não necessariamente precisa ser essa cara, tá? É uma base de T2, tá? Que seriam os polinômios de grau até 2. E observe que quantos elementos eu tenho aqui? 3, né? Então, a dimensão do P2 vai ser 2 mais 1, né? Que é o N mais 1 aqui que está colocado, 3. Se eu tenho de grau 3, vocês concordam que para gerar, eu só vou precisar do cubo aqui, né? X ao quadrado, o x e a constante, ó. Eu vou ter 4, né? Como isso aqui é uma base dos polinômios de grau até 3, então a dimensão vai ser 4, que é o n mais 1, ó. O n que está aqui, mais 1. Esse mais 1 é sempre referente à constante, tá? Então, é isso, né? Se eu tiver um polinômio, o espaço vetorial dos polinômios de grau até n, a dimensão desse espaço vai ser n mais 1. Eu sempre vou ter n mais 1 elementos na base desse espaço. E esse último aqui, ó, é uma convenção, tá? Por que uma convenção? Porque é uma coisa que a gente faz para que não tenha nenhum, digamos assim, nenhum absurdo, tá? É uma coisa que a gente afirma, uma regra, para que não ocorra problemas aí conforme a gente vai desenvolvendo a teoria da matemática, tá? Então, a dimensão, quando o espaço vetorial for o espaço nulo, aqui o V, ó, é o espaço vetorial do vetor nulo, tá? Então, lá no R2 seria o espaço vetorial que só tem o 0, 0, por exemplo, tá? É o espaço vetorial do vetor nulo no R2, tá? Vou chamar ele de W, só para vocês, para a gente não confundir, né? Que W seria o espaço vetorial que só tem, o subespaço que só tem o vetor nulo, né? E V, o espaço maior, que seria o R2, por exemplo. Mas lembrando que ser um subespaço vetorial também é espaço vetorial, né? Mas enfim, esse zero é isso que está indicando. É o conjunto que só tem o elemento neutro daquele espaço vetorial, tá? Por convenção, eu não tenho uma base. Lembra que os elementos da base são vetores não nulos, então eu não tenho base. Eu não posso falar que isso daqui tem dimensão 1, porque eu tenho um vetor aqui dentro. Ó. Eu tenho um vetor aqui dentro, então eu vou falar que a dimensão disso aqui é 1. Por que que não pode? Porque, por exemplo, né, se eu tiver um espaço com se eu tiver... Essa daqui é uma base, ó, por exemplo, ó, vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui é base do eixo x, né? Quando eu tenho os elementos dessa forma aqui, x0. E aqui sim a dimensão é 1. Eu tenho um vetor dentro da base, né? E esse um vetor, por estar sozinho não nulo, ele é Li. Então, aqui sim, né? Se eu pego esse conjunto do eixo x aqui, ó, representando o eixo x, aí sim a dimensão desse cara aqui vai ser 1, que aí sim eu tenho um vetor na base, tá? Agora, veja, eu não posso falar que o vetor nulo, ele é uma base, porque ele não é. Lá na definição de base, os vetores eram não nulos, todos. Então, quando acontecer isso aqui, gente, tá errado falar que a dimensão é 1, tá? Então, quando for o espaço vetorial do vetor nulo, a dimensão é 0. Ó, então, se W for o subespaço vetorial que só tem o vetor nulo, a dimensão de W é 0. Por convenção, ok? É o que a gente faz porque a gente não tem definição para base com vetor nulo.
Eu não posso ter uma base que contenha o vetor nulo, né? Foge da definição. Então, por convenção, já que não posso construir uma base para esse espaço vetorial, que ele só tem o vetor nulo, eu falo que a dimensão dele é zero, tá? Então, lembre-se sempre disso, né? Isso daí é uma coisa que confunde bastante os alunos, principalmente quando a gente estiver mais à frente lá em transformações lineares, e às vezes o núcleo de uma transformação linear é só o vetor nulo. E aí eu peço a dimensão do núcleo, e aí o pessoal coloca 1, porque tem o vetor nulo lá dentro, então o pessoal acha assim, ó, como tem o vetor nulo lá dentro, tem um vetor, então a dimensão é 1. Não, tá? Então, por convenção, dimensão do espaço vetorial que só tem o vetor nulo é zero, porque tem espaços vetoriais cuja dimensão é 1, né? Que é, por exemplo, o caso do eixo x lá dentro do R2. É um subespaço vetorial cuja dimensão é 1, porque a base dele seria apenas esse vetor aqui que eu coloquei para vocês, que é o 1, 0, ok? Então, vamos terminar por aqui e vamos ver mais teoremas e mais consequências aí na próxima aula. Até mais!